Fala rapaziada, aqui é o Mini Pedrinho, presidente do Vasco. De tanto vocês me pediram, eu contratei ele, o Mini Paê. Então pode vir aqui, Mini Paê, vem. Merci beaucoup, Pedrinho, merci beaucoup, torcida do Vasco. Aqui é Vasco. Então quebra, menosado. 2025 é tudo de vocês. Cadê o Mini Paê? Cadê? Olha a bandeira aqui. Cadê o molejo? Eu quero ver o molejo do Mini Paê. Manda, quebra, 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 quebra. Até o chão. Vai, 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 Mini Paê. Ih, tá soltinho. E aí, Pedrinho? Quebra também, Mini Pedrinho. Quebra, Mini Pedrinho. E essa bomba aí, essa bomba no braço. Então bora. Então bora. Pega um pratinho aí, Léo. Pratinho, pô. Vale pra você ver aqui pra nós. Agora. Isso daqui é um cupim com queijo que é muito duro, né? Aí a gente bota agora. Vai, uau! Dos 10. Diferente mesmo. Até o show ascendente. Não vai disso? Agora vai chegar. Agora acabou de filmar. Bom dia, meus amigos. Um abraço para cada um de vocês. Saudações Cruz Maltinas, saudações vascaínas a vocês, vascaínos e vascaínas que nos acompanham em 4 cantos do nosso país, outros países também, né? Todo o planeta Terra, de outros planetas, outras galáxias. Sejam todos muito bem-vindos aqui no meu, no seu, no nosso canal Vascaíno desde sempre. Então, meus amigos, é aquilo, aquele velho protocolo. Se inscreva, deixe seu like, compartilhe. Olha só, logo de cara, né, hoje aí em caráter extraordinário, né, nós estamos aí fazendo o nosso Madruga Vasco, normalmente o Madruga Vasco só de segunda a sexta, mas como hoje temos a estreia do Campeonato Carioca, né, o mercado da bola está agitado, as janelas de transferências aí, né, com muita coisa acontecendo, então optei por trazer esse conteúdo para vocês nessa manhã de sábado. E lembrando que ainda hoje, depois do jogo, o jogo é 4h30, né, ali pelas 7, 8 horas da noite, mais ou menos assim, acredito eu, vou aparecer aqui para vocês aqui, né, falando do jogo, né, do resultado da partida, dando nota para os jogadores ali, toda aquela situação que a gente sempre faz, e é claro, as atualizações de informações do Vasco que forem acontecendo ao decorrer do dia, tá, meus amigos? Então, olha só, vamos falar aí do nosso basquetebol, vamos falar sobre Maurício Lemos, vamos falar sobre a estreia do Campeonato Carioca, né, do nosso Vasco aí estreando hoje na competição. Vamos falar também, é claro, sobre Ryan, sobre Rony e Wanderson. Calma, não é dupla sertaneja, né? São 2 atacantes, né? Parece nome de dupla sertaneja, né? Sobre Joseph Martins, oferecido ao Vasco, sobre o menino Matias Fonseca, que também teria sido oferecido ao Vasco, sobre o novo fisioterapeuta do nosso clube. Então, são essas situações aí, entre outras, né? Então, meus amigos, é o seguinte, daquele jeitão, vem comigo que está começando mais um Madruga Vasco aqui no canal Vascaíno desde sempre. É isso aí, galera, é isso aí, né? Chegou o dia, né? Chegou o dia nesse dia 11 de janeiro de 2025. Ontem eu falei 2024, toda hora eu tô tentando falar 2025, eu falo 2024. Vocês devem dar risada na minha cara aí, né? Mas hoje eu acertei, né? Hoje eu acertei. 11 de janeiro de 2025, estreia no Campeonato Carioca da temporada, né? O Vasco que vai entrar com aquele mistão ali, alguns jogadores profissionais.
e a maior parte sendo da nossa base, né? Sendo do nosso sub-20, sub-23, ali, alguns até mesmo sub-18, sub-17, mas é a camisa do Vasco, né? É a camisa do Vasco que está em campo. Se jogar bem vai ser Vasco, que se jogar mal vai ser Vasco, né? Então não tem muito, né, para onde correr. Meus amigos, olha só, antes da gente começar a falar do Campeonato Carioca, do jogo de logo mais, né, à tarde, é aguardado para chegar aqui no Rio, ainda hoje, Maurício Lemos, o zagueiro uruguaio, tá? Ele que deixou o Atlético Mineiro, rescindiu o contrato com o clube de Belo Horizonte e vai pintar aqui no Vasco, é bacalhau, e vai jogar no Vasco aí a custo zero, né? O Vasco não pagou nada para ter o atleta, vai pagar o salário dele. Estou vendo algumas informações desencontradas. Há quem diga que o salário dele no Galo era 400 mil reais. Já tem gente falando que o Vasco ofereceu 700 mil para ele, que era o que ele ganhava no Galo. Então já não sei mais. Tá? Não vou dar uma de sabidão aqui, tá? Porque 90% dessas notícias que saem aí, a turma pega da internet mesmo, comigo o papo é reto, né? Então não sei o que está acontecendo em relação a essa situação envolvendo o nosso zagueiro aí, o Maurício Lemos. Mas uma coisa eu sei, vai jogar no Vasco, está pintando aqui no Rio, né? É esperado para chegar aqui hoje, né? A menos que algo aconteça, algum imprevisto, aí pode ser que ele pinte aqui no Rio, de repente amanhã, a gente não sabe. Mas é aguardado aqui no Rio hoje, já para estar aí integrado junto ao elenco principal do Vasco da Gama, para dar início à sua pré-temporada ao lado dos seus outros companheiros de equipe, tá, gente? Então, essa é a situação do zagueiro uruguaio Maurício Lemos. Agora falando de Novo Basquete Brasil. Hoje, às 18 horas, 6 horas da tarde, a bola vai subir lá em São Paulo, viu? Isso mesmo. Pinheiros e Vasco da Gama, isso mesmo, o nosso R10 Skol Vasco da Gama vai enfrentar a equipe do Pinheiros em mais uma partida válida pelo Novo Basquete Brasil. Vasco que perdeu para o Corinthians aí anteontem, 99-79, né, uma chineladinha daquelas ali, né? Vasco buscando aí uma reabilitação aí na competição nacional do basquetebol da temporada 24-25, só para reiterar. Hoje, 6 horas da tarde, 18 horas, Pinheiros e Vasco da Gama pelo Novo Basquete Brasil. Agora, meus amigos, se tratando então da estreia do Campeonato Carioca, né? Chegou a hora, né? Vocês viram aí no início do vídeo o Mini Paiê, o Mini Pedrinho, jogadores do Vasco aí já há vários dias atrás comendo um churrasquinho no CT Moacir Barbosa. Por que há vários dias atrás? Porque o Léo Pelé ainda estava junto. O Léo Pelé já não está mais aqui, está lá em Curitiba no Atlético Paranaense, né? Mas enfim, acabou o momento de brincadeira aí para o Mini Paiê, para o Mini Pedrinho. Acabou a brincadeira aí para os nossos jogadores de churrasquinho no CT. Agora é para valer, né? O Sub-20 e alguns outros atletas vão estrear hoje. O elenco principal está trabalhando duro, debaixo de sol, debaixo de chuva, todos os dias aí no CT Moacir Barbosa, para atingir a melhor forma física, o melhor entrosamento para a temporada. Fato é que hoje é dia de Vasco. Hoje tem Vasco. Hoje é dia de Vascão. Acabou a espera, fim da espera. Comemora a família, né? Esses bordões que a gente vê na internet por aí, né? É isso aí. Hoje é dia de Vascão, meus amigos. E olha só, o jogo será transmitido através da Vasco TV. Eu esqueci de falar ontem à noite, perdão para vocês, tá? Peço desculpa. Pela Vasco TV, tá? Com imagens, isso mesmo, com imagens e narração. Vocês acham que eu vou ver jogo na Globo, no Sport TV? Vou ver na Vasco TV, pô, vou dar audiência porque é nosso, né, rapaziada? É de graça, né? Vamos dar aquela moral para a nossa Vasco TV. Olha só, vai passar também na Rede Globo para 11 estados do nosso país. Não, minto, para o Distrito Federal e mais 10 estados. Vai passar no Sport TV e no Premiere, ou seja, quase impossível de você não assistir esse jogo hoje, Nova Iguaçu e Vasco da Gama. Por que você está falando Nova Iguaçu e Vasco? Porque o jogo é com mando de campo do Nova Iguaçu, mas foi cedido, foi vendido ao Vasco, mas vai ser em São Januário, então a colina vai estar daquele pique, naquele jeitão. Aí olha só, vamos falar aqui das prováveis, possíveis escalações para esse jogo de logo mais. A gente, né, pegou aí na internet possíveis escalações para esse jogo, tanto da equipe do Nova Iguaçu, nosso adversário, encardido, diga-se de passagem, e o nosso gigante da colina. Vamos começar pelo nosso adversário, que é o mandante do jogo aí, o Nova Iguaçu. Galera, olha só, então seria aí o goleiro Lucas Mattioli,
o Ian na lateral direita, Gabriel Pinheiro e Renan fazendo aí a dupla de zaga, né? E o Matheus Melim, tá? Na esquerda. Jorge Pedro, Igor Guilherme, João Lucas, Xandinho e um ataque com Andrei e Felipe. Essa é a provável equipe comandada pelo treinador Carlos Vitor, né? O Nova Iguaçu que ano passado simplesmente nada mais nada menos foi vice-campeão carioca, eliminando o nosso Vasco em pleno Maracanã na semifinal. Primeiro jogo 0-0, segundo jogo 1-0 Nova Iguaçu. Vasco aí eliminado, né? Enfim, não sei qual jogo que foi, eu sei que o Vasco foi eliminado, perdeu por 1-0, empatou o outro, né? Eliminado para o Nova Iguaçu, o Nova Iguaçu perdeu a final para o Urubu, né? Então o Vasco tem aquela obrigatoriedade, né, de vencer, fazer valer aí o fator casa, fazer valer também o peso da camisa, né? Mas é claro, os jogadores têm que jogar bola, a camisa por si só não vai jogar, os caras têm que honrar a camisa a qual eles estão vestindo, né? É um Nova Iguaçu organizado, é um time chato, né? Um time bastante defensivo. Não sei se eles vão abrir a caixa de ferramentas esse ano. Lembrando que hoje a gente vai ter o VAR, algo que não tínhamos ano passado, só tivemos aí nas semifinais e finais e nos clássicos, né? Esse ano teremos o VAR em todos os jogos do Campeonato Carioca, o VAR com a linha um pouco mais grossa para o atacante, favorecendo ali aquele ombrinho ali, ombrinho amigo, aquele pezinho, né, que o cara tem um calça 43, o outro calça 42, aquela coisa, né, o joelho um pouquinho na frente. Isso aí é para facilitar a questão aí do atacante. Aí tem gente que fala assim, mas é para manipular, porque não sei o que. Gente, for parar para ver mesmo, na moral, na real, o VAR, qualquer VAR no Brasil é para manipular. O papo é reto, torcedor. No Brasil com linha fina, com linha grossa, porque de todo jeito os caras quando querem avacalhar alguém, eles avacalham, quando querem ser legal com alguém, eles são, tá? Comigo o papo é reto. O único VAR que tem o meu respeito é o da Premier League, lá que tem aquele impedimento semiautomático, e os árbitros são sensacionais na Premier League. É claro, de vez em quando eles erram aqui, erram ali, uma polêmicazinha aqui, outra ali, mas é muito raro. Dá gosto de ver a Premier League, né? Estádio bom, gramado bom, times maravilhosos e arbitragem, altíssimo nível, né? Então não tem como comparar. Então aqui no Brasil não adianta. Se é a Federação do Rio, se é a CBF, se é a Federação Paulista, se é a linha mais fina, linha mais grossa, não sei o que. Isso abre precedente para um monte de coisa que a gente já está ligado. Então, para mim, o único crédito, o único VAR que tem crédito, para mim, o único original, o restante é tudo, vamos dizer assim, da China, né? Made in China. O único original para mim é o da Inglaterra. O restante é cópia e réplica da Shopee. Brincadeiras à parte, meus amigos. Vamos para a escalação do Vasco, uma provável, possível escalação, tá, meus amigos? Vamos lá. Seria aí o goleiro Pablo, o menino Paulo Ricardo, o nosso querido Paulinho na lateral direita, Lincoln Luiz Gustavo na zaga e Vitor Luiz, né, que renovou com o Vasco na esquerda, Zé Gabriel e Deluca no meio campo, JP, Serginho, Bruno Lopes e GB. Olha, eu não acredito que o Vasco deve jogar com 4 jogadores no ataque, viu? Isso é uma opinião minha, hein? Eu acho que o Vasco não vai fazer esse 4-2-4 aí, né, logo numa estreia diante do Nova Iguaçu. Eu tenho para mim que isso aí deve ser mais para dar uma ludibriada mesmo no adversário, para ter aquele fator surpresa, tá? Minha opinião, pode chegar na hora e a gente pode ter surpresa, viu? Tanto na escalação dos jogadores, quanto na formação tática, no esquema posicional dentro de campo. Tá? Mas isso é o que foi divulgado aí até esse momento, aí, algo desse tipo, né? A provável equipe que pode vir a campo escalada pelo treinador da nossa base, o Ramon Lima, o menino Gabriel Medina e o Pedro Augusto, os meninos, né, eles que estavam junto ao plantel da Copinha São Paulo, lá no interior paulista, voltaram aqui para o Rio de Janeiro porque eles foram relacionados para esse jogo de hoje, tá? Isso mesmo, foram relacionados aí o Gabriel Medina e o Paulo Augusto, tá? Então, agora esfregar as mãos e aguardar, né? Agora vai dar 8 horas da noite, mas não vai dar 4h30 nunca, né? Pra gente ver o Vasco estreando aí. Tudo bem, não é o nosso elenco principal, mas ainda assim a gente fica curioso, né? Pra ver se a garotada vai dar conta do recado, se alguns medalhões ali, né? Medalhão que eu falo assim, jogador já cascudo, né?
Zé Gabriel, Serginho, se o Vitor Luiz, se eles vão dar conta também, se vão conseguir auxiliar os garotos, né? Se o goleirão Pablo vai conseguir ali jogar em alto nível, se a dupla de zaga vai conseguir ali despertar interesse do Carille, né? Vamos ficar de olho nisso tudo aí. Se o menino Maxwell pode ser que jogue também, eu esqueci de falar, pode ser que ele seja escalado para esse jogo aí, né? O menino Alegria. Então tem toda essa situação, né? Vamos aguardar, né? Para ver, a gente fica curioso para saber aí qual vai ser o desempenho desses jogadores, para saber se dá para extrair algo desses atletas que vão entrar em campo hoje para o nosso elenco principal, para o restante da temporada, né? E eles sabem disso também. Eles sabem que a carreira deles está em jogo, eles sabem que uma renovação de contrato pode estar em jogo, eles sabem que eles podem ficar treinando à parte depois de 2, 3 partidas ruins, eles sabem que eles podem ser emprestados, eles sabem que eles podem até mesmo ficar sem clube daqui a pouco, ou seja, é a chance da vida deles. E do lado do Nova Iguaçu, também é a chance da vida deles. Nova Iguaçu jogando dentro de São Januário, com o Brasil inteiro assistindo, estreia do Campeonato Carioca contra o Vasco da Gama. Então é a chance de ouro para os jogadores do Nova Iguaçu também mostrarem o seu brilho, o seu talento, a sua capacidade. Então esse jogo tem tudo para ser um jogaço. Tem tudo para ser um jogaço, ou aquele jogo amarrado, né? Aquele jogo, todo mundo com medo, né? Marcando pra caramba, batendo pra caramba, todo mundo com medo de sair, né? Aquele negócio. Ou um jogo de trocação. Né? Vamos ver qual vai ser aí o esquema que os técnicos vão armar essa equipe e o que os jogadores vão ter aí, né? Para poder mostrar pra gente. Lembrando que hoje o Vasco joga 4h30, mas às 4 da tarde o Botafogo estreia diante o Maricá. A abertura do Campeonato Carioca é com o jogo entre Botafogo e Maricá no Newton Santos, o nosso querido Engenhão. Tá? E 4h30, meia horinha depois, o Vasco também estreia na competição diante do Nova Iguaçu e os outros jogos aí sucessivamente amanhã. Tá, meus amigos? Agora olha só. Vamos mudar de assunto aqui, vamos falar um pouquinho aqui sobre o Ryan. O Vasco busca uma renovação com ele, tá? Tá perto de renovar o contrato com o Ryan para valorizar ele, né? Aquele aumento no salário, aumento na multa. E o Vasco aguarda aí uma proposta oficial da Fiorentina, viu? O Vasco está aguardando aí, segundo foi noticiado na mídia ontem à noite, coisa e tal, na parte da tarde também, de que é uma proposta oficial da Fiorentina da Itália, né? Lembrando que a Fiorentina está muito perto de sacramentar também a compra do Luiz Henrique. Olha, se eles comprarem o Luiz Henrique, no meu modo de ver, não vai fazer tanto sentido assim comprarem o Ryan, né? Porque são posições parecidas, né? Só que o Luiz Henrique já é bem mais consolidado, óbvio. Não sei. Só que parece que os italianos estão com dinheiro, hein? Parece que os italianos estão com dinheiro, né? Eu particularmente gosto muito da Fiorentina, eu gosto do futebol italiano. É uma pena que, né, caiu muito nos últimos anos, tecnicamente. Esse ano já voltou aí, já dos 2 anos para cá, evoluiu bastante novo, né? Com a Atalanta, com um time bem competitivo, bem bacana de se ver, né? O time da Lazio, muito altos e baixos, mas ainda assim, quando consegue encaixar, consegue fazer umas partidas legais. A Roma, a Inter de Milão, o Milan, né? Então, assim, o campeonato italiano é muito competitivo e eu gosto da Fiorentina porque de vez em quando ela vai lá e espeta ali uma zebra em cima dessa galera toda, desses gigantes aí da Itália. Eu também gosto também por conta do Edmundo que jogou por lá, né, do Roberto Baggio, a história do Roberto Baggio, para quem não sabe, para quem só viu a final da Copa do Mundo aí em DVD, né, ou lembra de quando era garotinho o Baggio perdendo o pênalti contra o Brasil, pensa que o cara era ruim, né? Galera, tem um filmaço, eu esqueci o nome do filme, é só dar um Google aí e põe lá, filme do Roberto Baggio. Gente, tem um filme do Baggio que estava na Netflix há uns anos atrás, que é coisa de maluco, é um filmaço, que conta toda a trajetória do Baggio. Até minha esposa, que não é muito chegada em futebol, adorou ver o filme da história do Roberto Baggio, né? Então, desde lá eu sempre gostei da Fiorentina, mas assim, fechando esse parêntese aí que não tem nada a ver com o Vasco aguarda uma proposta da Fiora, né? Vamos acompanhar, vamos aguardar. Com isso, o Vasco, então, perto também de renovar contrato com o Ryan para valorizar o jogador e conseguir vendê-lo no valor aí, né, esperado, tá, gente? Agora, se tratando de ataque, né? A gente sabe que tem aí rumores de Brian Rodrigues. Há quem diga que o Vasco tenta trocar jogadores com o América do México, coisa e tal. Só que aquela situação, o Brian Rodrigues é novo, seleção do Uruguai. Poxa, são 7 participações em gols em 11 jogos. Sabe como? Não, acho que são 11 participações em 17 jogos. Um negócio assim, o moleque tá arrebentando lá. Eu acho muito difícil o Brian Rodrigues pintar no Vasco. O valor de mercado dele é alto.
né? A menos que ele não queira realmente ficar lá, e o América do México se veja obrigado. Aí pode até que entre numa composição com o Vasco aí, jogador, dinheiro, não sei o que. Mas eu particularmente eu acho difícil, por isso que eu não vou nem ficar cravando para vocês aqui, tá, torcedor? Se pintar no Vasco, pô, show de bola. Parabéns pro Pedrinho e pro Marcelo Santana. Não estou torcendo contra não, é porque olhando assim o valor de mercado, ele ainda tem tempo de contrato, tá jogando muita bola, é muito difícil pintar no Vasco. Mas não sei, vamos aguardar. Aí o que acontece? Mediante a isso tem o Wanderson. O Vasco estava negociando com ele, se acertou com o Internacional. O Inter pediu 3 milhões de dólares, 18 milhões e 300 mais ou menos de reais para vender em definitivo o atacante. O Vasco pediu um empréstimo para o Inter, parece, né? Foi noticiado na mídia, a gente também não sabe se é verdade. Foi noticiado na mídia que o Inter teria aceitado a proposta de empréstimo do Vasco, mas o Wanderson com o Vasco, na hora de negociar o salário, parece que o negócio não deu muita liga. Parece que ele ganha algo em torno de 800 mil reais por mês hoje lá no Internacional. Parece que o Vasco ofereceu mais ou menos 500 mil. Tem gente falando que o Wanderson pediu 1 milhão de reais. Não estou sabendo disso, tá? Para ser sincero para vocês, se é verdade, realmente não vale a pena. Se ele pediu 1 milhão, não vale. Aí já é demais também, né? Para um jogador bom, ponto, né? É muito dinheiro, 1 milhão por mês. Agora até 800 mil é o limite. É o limite do amanhã, né? Então vamos ver o que vai dar aí, né? Parece que os empresários dele, com o Vasco, o jogador ainda não chegaram no acordo, ainda a negociação esfriou, mas não está descartado. Pode ser que tenhamos uma reviravolta nessa situação envolvendo o jogador Wanderson, né, atacante de 30 anos. Mediante a isso, o Vasco começou a ser ventilado aqui nos bastidores de São Januário, de CT Moacir Barbosa, o nome do Rony, né? Vitorioso com o Atlético Paranaense, multicampeão com a camisa do Palmeiras, só que o Palmeiras agora tem um monstrão lá chamado Paulinho, né? Simplesmente, se não for o melhor jogador de lado de campo do Brasil hoje, é um dos melhores, na minha opinião, o Paulinho é o melhor. É o melhor ponta esquerda do Brasil hoje em atividade, é o Paulinho. Ele tá já voando, tá arrebentando, jogando fino da bola. Então o Rony não vai ter tanto espaço. O Dudu já deixou o Palmeiras vem fazendo uma movimentação de mudança de elenco, né, de setores, né. Começou ano passado com o Luan saindo, né, agora o Dudu foi pro Cruzeiro, o Rony pode ser que saia. Então o Palmeiras está dando aquela reformulada, trazendo outros grandes jogadores também, para dar ali uma resposta para o torcedor, para iniciar um novo ciclo, né. O Palmeiras sempre aí com um time muito competitivo. Com isso o nome do Rony ficou livre no mercado aí. Tem contrato ainda com o Palmeiras, mas tem negócio. O empresário falou que tem negócio, né? A ideia do empresário do Rony é vender o jogador logo em definitivo. Mas pode ser que o Vasco consiga aí, através do Pedrinho, um bom relacionamento com a Leila Pereira. A gente não sabe até que ponto vai esse relacionamento também, porque a questão da Crefisa azedou aquela vez. O Pedrinho não quis nem tocar no assunto, então não sei, porque a Leila também é dona da Crefisa, ao lado do seu José Roberto Lamáquia. Então não sei até que ponto essa boa vizinhança vai também, né? Mas seria bom se o Pedrinho conseguisse amarrar um empréstimo aí junto à tia Leila Pereira e trazer o Rony. Ok, o problema é o salário, né? O alto salário que dá uma dificultada, 1 milhão e 300 mil. Tem gente falando que chega nessa casa, né? Acredito que pode ser realmente isso mesmo, porque multicampeão com a camisa do Palmeiras, né? Já saiu do Atlético Paranaense bem valorizado, né? O São Paulo queria ele, outros clubes queriam também, né? Aí o Palmeiras chegou e botou uma gaita na mesa e levou. Não sei agora o que vai acontecer, né? Não sei o que vai aguardar. Eu gosto dos dois nomes. É claro que eu acho que o Rony, ele é, como se diz, ele é mais decisivo, né? O Rony é mais decisivo do que o Maurício. O Wanderson, gente, eu confundo. O Wanderson tem mais recursos, sabe? Um contra um ali, sabe? De repente um passe mais refinado. O Wanderson tem um recurso aqui ou outro diferente. Uma finalização, às vezes, de fora da área. Já o Rony, já dá o tapa na frente e vai embora. Se deixar, entra com bola e tudo. Marca, é inteligente. É um jogador com 2, 3 bolas. Dá 2, 3 toques na bola, tá lá no gol adversário. Então são características diferentes. Mas os altos salários estão dando uma atrapalhada nessa situação. Vamos ver o que o Vasco vai fazer. Agora, por outro lado também, o Vasco até agora não gastou R$1 para contratar ninguém, né? Então é aquilo que a gente fala. Às vezes você não gasta para trazer 5 jogadores, você gasta com 2 aí, poxa, né? Por exemplo, Rony exemplo, Wanderson e Rony. Só um exemplo, tá, torcedor? Só um exemplo. Wanderson e Rony. Ou Rony e Brian Rodrigues, que é muito mais difícil. Ou Brian Rodrigues e Wanderson. Se o Vasco consegue fechar com 2 jogadores desse quilate e gasta aí, vamos botar aí 30 milhões,
Ah, mas o Vasco não tem dinheiro. Mas peraí, foi noticiado esses dias que o Vasco tá querendo gastar 25 milhões esse ano no futebol, com contratação. Então, tipo assim, o que o Vasco não gastou agora trazendo esses jogadores todos, dá para pagar um salário mais alto para esses caras, de repente, faz o contrato de um ano, bota meta, bota gatilho, se der certo, renova. Se não, valeu, obrigado. Não sei se os jogadores vão querer também, né? Tem essa questão. Agora, que dá. Não é impossível. É difícil? É salgado para pagar? É salgado, puxado. Mas dá para fazer uma parada aí. Não sei. Entendeu? Tem, por exemplo, o Balbuena, que pode pintar no meio do ano. O Vasco pode fazer um pré-contrato com ele. Aí já seria um outro salário alto também. Tem que pensar nisso também. Porque aí você pega um Balbuena aí, exemplo, ganhando aí 800, 900 mil por mês. Exemplo, tá, gente? Aí você bota mais um Wanderson aí, mais um Rony. Só aí já vai dar papo de quase 3 milhões de reais por mês. Só com esses 3 jogadores, né? Agora, por outro lado também, você eleva o nível da equipe. Só uma conjectura, tá, torcedor? Só um exemplo. Se vem Balbuena, vem Rony e Wanderson. Só um exemplo, tá, torcedor? Aí, vamos lá. Com Lucas Oliveira, Lucas Freitas, Maurício Lemos, João Vitor, Jardim Fusato, Puma, Paulo Henrique, Piton, Vitor Luiz, Matheus Carvalho, Juan Esforza, Souza, Hugo Moura, Jair, Paulinho Paula, JP, Guilherme Estrela, Felipe Coutinho, Dimitri Payet, Maxime Domingues, Jean Davi, Emerson Rodrigues, Adson, David, Verrete, Rony, Wanderson e Balbuena. Olha como é que o elenco muda totalmente. Muito mais peças de reposição e você já começa a abrir o leque para formações diferentes. Agora, se vamos ter dinheiro para trazer esses jogadores desse estilo, não sei. Né? É claro, tem como buscar jogador melhor? Tem, mas o problema é o dinheiro, né? Se o cara vai querer vir jogar no Vasco, se quer vir agora, se está livre no mercado, se o Vasco tem que comprar, se chega a custo zero. Tem essa série de situações, então a gente vai ter que aguardar. Tá, meus amigos? Ainda envolvendo o mercado da bola, surgiu uma notícia de que teria sido oferecido ao Vasco o Josef Martínez, venezuelano de 31 anos, 1,73 de estatura, centroavante. Tá? Centroavante e joga pelas pontas do lado de campo também, com o pé direito. Tá sem clube, estava jogando até o ano passado, finzinho do ano, dezembro agora, no Montreal, do Canadá, que joga MLS nos Estados Unidos. Teria sido oferecido ao Vasco, o salário dele é mais ou menos ali algo em torno de 710, 712 mil reais por mês, salário alto. Mas é o seguinte, ele jogou no Young Boys, foram 38 jogos, 3 gols e 6 assistências. No Caracas da Venezuela, 42 jogos, 9 gols e 5 assistências. Na Torino da Itália, foram 76 jogos, 13 gols, 6 assistências. No Inter Miami, 40 jogos, 12 gols e 3 assistências. No Montreal, foram 26 jogos, 14 gols e 3 assistências. Com a seleção venezuelana, 66 jogos e 14 gols. E agora prestem atenção nos números dele com a camisa do Atlanta United, lá nos Estados Unidos. 158 jogos, 111 gols e 17 assistências, galera. Números violentos, números altíssimos com a camisa do Atlanta. 158 jogos e 128 participações em gols. Um número elevadíssimo. E até mesmo no Montreal, que ele jogou ano passado, foram 26 jogos, 14 gols e 3 assistências, 17 participações em gols e 26 jogos. Números muito bons. 31 anos, quase 70 jogos com a camisa da Venezuela. Claro que a Venezuela está muito longe de ser das melhores seleções. Mas assim, não é de todo ruim. A questão é o valor do salário, né? Porque pintaria de graça. A questão toda é o salário. Mas os números de Josef Martínez são bons, na minha humilde opinião, tá, gente? Não é aquele cracaço, mas tem números bons. A questão é a forma física. Ele era mais fininho antes, parece que agora ele está mais forte, né? Não sei. Outro jogador que também teria sido oferecido ao Vasco é o Matias Fonseca. Ele é uruguaio e italiano, tem dupla nacionalidade. Tem 23 anos, centroavante, pé direito, 1,81 de estatura. E está sem clube, tá? Ele está sem clube. Olha só. Olha para vocês observarem aí.
na base do Como da Itália, ele teve passagem. Teve passagem também, deixa eu ver, na base da Inter de Milão, no Sub-17, no Sub-20. Jogou na Imolese da Itália. Jogou no Wanderers do Uruguai, né? E na Internazionale normal, mas está sem clube. Vamos lá. Na Inter Sub-17 foram 26 jogos e 14 gols. Na Inter Sub-20, 41 jogos, 13 gols e 2 assistências. Na Imolese foram 15 jogos e 2 gols. Deixa eu ver, no Wanderers foram... no Wanderers, foram 52 jogos, 8 gols e 3 assistências. E agora ele está sem clube, tem 23 anos apenas. Então a gente vê que é um jogador que pouco jogou no profissional. Passagem boa na base da Inter, não se firmou. Não se firmou também no Wanderers, lá do Uruguai. E está sem clube, né? 23 anos. Esse já é mais barato. Está avaliado em 400 mil euros no Transfer Market. Já o Joseph Martinez já está avaliado em 2 mil euros, mesmo sem clube os dois. Né? Então a gente tem um cara experiente, de 31 anos, seleção da Venezuela, números muito bons nos Estados Unidos. E um outro cara de 23 anos, muito bom na base da Inter de Milão, mas não se firmou no profissional. Duas apostas de pontos de vista diferentes. Você pode pegar um menino desde 23 anos, apostar nele, daqui a um ano você vende ele, faz dinheiro, ele joga muito com a camisa do Vasco. Assim como pode dar super errado. Ou você pode pegar um cara de 31 anos, chegar aqui debaixo de muita dúvida e arrebentar. Assim também como pode chegar e ser só mais um para receber salário e não jogar nada. Então são pontos de interrogação, mas são jogadores que teriam supostamente sido oferecidos ao Vasco, assim como foi noticiado ontem à noite. A gente não sabe também se isso é verdade, tá, galera? Aí agora mudando de assunto, então, para fechar isso aí, né? Já falamos bastante do mercado. O novo fisioterapeuta do Vasco, Fred Marrais, já está trabalhando nas dependências do Vasco da Gama no CT Moacir Barbosa. Tá? Fred Marrais, então, fisioterapeuta que estava no Palmeiras, chegou no Vascão, é bacalhau e já está aí trabalhando. Então, meus amigos, é isso que eu tinha para trazer para vocês nessa manhã de sábado. A gente se vê na parte da noite hoje, depois do jogo do Vascão, e tamo junto. Valeu, galera, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e valeu, Vasco!